Olá, está começando mais um Jornal Sindical da USTL, a União Sindical dos Trabalhadores de Limeira. Esse programa vai ao ar semanalmente, todas as quartas-feiras, às 8h30 da noite, com reprise no domingo, 3 horas da tarde. Obrigado pela sua audiência, não é? Esse programa é mantido por 12 sindicatos e entidades e associações que uniram-se para levar até você mais conhecimento, levar debates importantes da nossa cidade, da nossa sociedade, também das categorias de trabalhadores que são aí, que têm representação nos sindicatos que fazem parte da USTL. Hoje nós vamos falar aqui um pouco sobre os comerciários, sobre as pessoas que trabalham no comércio e vamos falar também sobre multas de trânsito, não é? O que é essa indústria da multa? Ela realmente existe? O que você deve ficar preparado, o que você deve saber quando você recebe uma multa, não é? Vamos falar sobre isso tudo aqui com o Marcelo de Assis, que é proprietário de autoescola e também despachante aqui na cidade, e também com o Paulo César da Silva, o Paulinho, que é presidente do Sinecol, Sindicato dos Trabalhadores aí do Comércio. Obrigado pela presença aqui hoje, pela primeira vez no programa, para o Marcelo de Assis. E vamos falar sobre essa coisa aí das multas e também da nova CNH, né, Marcelo? Obrigado pela sua presença. É um prazer estar com vocês da Rádio Jornal, da TV Jornal. E a gente agradece poder colaborar com a população num todo, bem como agradeço o convite do Paulo também, pelo convite feito. Obrigado. Muito bem, Paulinho. Obrigado mais uma vez pela sua participação aqui, meu caro. E vamos falar um pouquinho aí do comércio, dos comerciários, já que estamos no melhor período do ano para as vendas, né? Bem, bom, é um prazer para nós estarmos novamente aqui, a 19ª edição do programa da União Sindical de Trabalhadores, um projeto do nosso presidente Barbosa, que tem feito um trabalho fundamental e essencial aí para os trabalhadores e para os sindicatos aqui de Limeira. Então, eu queria agradecer também a participação do Marcelo, que atendendo o nosso convite, veio falar aqui a todos sobre multas no trânsito aí. Ô Paulinho, quero começar falando com você, não é, a respeito da situação do comerciário nessa época do ano, é a época em que os comerciantes mais aguardam, né, a melhor época para vendas. Como é que fica a questão do comerciário, do vendedor, da pessoa que trabalha no comércio nesse período? Bem, Marcelo, primeiramente queria dizer a você e a todos que a convenção da categoria ainda não foi acordada ainda, data base nossa setembro, está tendo um entrave muito grande aí por parte dos empresários e principalmente da Federação do Comércio, a Federação dos Empresários do Estado de São Paulo, que mantém a negociação coletiva com a nossa federação, e já tivemos, eu acho que 7 ou 8 reuniões, faço parte da comissão de negociação da nossa federação e até ontem não tivemos um retorno positivo por parte dos empresários. Eles querem, o primeiro passo é flexibilizar a jornada de trabalho e o que nós, de forma alguma, vamos aceitar. Então, estamos aí preparados e imbuídos aí, em conjunto com 68 sindicatos do Estado de São Paulo, para que, se não ocorrer uma sensibilidade dos empresários e ceder e conseguirmos fechar um acordo que seja sustentável pelos empresários e de bom grado para os trabalhadores, vamos ter que tomar outras atitudes. Então, espero que o sindicato aqui de Limeira seja sensível à nossa reivindicação. Vamos aguardar essa semana aí para ver o que pode ser feito. Muito bem, muito se reclama, não é, Paulinho, da falta de mão de obra para o setor, né, no comércio e tal, mas a gente sabe também que, por outro lado, o pessoal quer pagar pouco e quer ter um bom funcionário. Tem isso também, né? Com certeza, esse é o principal, acho que, modalidade. O comércio hoje, ele emprega em torno de 10 mil trabalhadores aqui na nossa cidade. Por onde você anda, lojas, supermercados, enfim, no comércio em geral, placas de admite-se funcionário. E as pessoas que estão para adentrar no comércio ficam preocupadas, haja vista aí a carga horária de trabalho que é excessiva, em alguns lugares de 10, 12 horas,
as empresas colocam no banco de horas e gera aí um transtorno muito grande para o que vai entrar e aquele que está trabalhando. Estamos fazendo ações aí junto com o nosso departamento jurídico na Justiça do Trabalho, tentando coibir esse abuso por parte de alguns empresários. Já entramos com diversas ações na Justiça, pleiteando a folga no 7º dia. Para você ter uma ideia, tem empresas aí, principalmente do setor de supermercado, que até então elas estavam obrigando o trabalhador a fazer 10, 12 dias de trabalho direto para depois ter a sua folga. Mas através aí da nossa diretoria jurídica, estamos revertendo essa situação e conseguindo ganhos para os trabalhadores que dos últimos 5 anos para cá, que teve esse trabalho além do 6º dia, sendo pago para os trabalhadores. Tenho certeza que os trabalhadores estão muito bem representados pelo Paulinho, do Sinecol, né? Um sindicato muito atuante, um sindicato que está sempre preocupado com o trabalhador, com a saúde do trabalhador, com a saúde mental do trabalhador, com o lazer do trabalhador, que também é uma preocupação para com a saúde do trabalhador. O trabalhador tem que se exercitar, tem lá a academia agora, né, Paulinho? Está tudo andando nos conforme lá no Sinecol, né? Bem, estamos aí na parte de lazer e principalmente da saúde do trabalhador. Contratamos aí 6 psicólogas que estão dando atendimento, plantão, em nossa sede toda terça-feira, das 8 às 18. Então, você comerciário que tiver algum problema, que necessite de uma psicóloga, o sindicato está disponibilizando para você gratuitamente toda terça-feira. Basta ligar no 3451-1271 e fazer o agendamento aí para a sua consulta. Muito bem, informações também no www.sinecol.com.br. Tem lá todos os contatos também, você pode ter mais informações sobre o sindicato. É importante que você, da categoria que você for, da sua categoria, você procure o seu sindicato, tenha uma ligação com o seu sindicato, tenha um relacionamento com o seu sindicato para você ter as informações, para você poder saber dos seus direitos e também dos benefícios que o sindicato te proporciona. Como, por exemplo, não é o benefício dessa discussão que nós vamos ter agora a respeito das multas de trânsito, da nova CNH, uma preocupação que o Paulinho externou à USTL, a União Sindical dos Trabalhadores de Limeira, e imediatamente o pessoal falou, vamos trazer uma pessoa ao programa para falar sobre isso. E o Paulinho então convidou o Marcelo de Assis, ele que é proprietário de autoescola e também despachante, para falar sobre essa questão, primeiro das multas. Ô Marcelo, mais uma vez obrigado pela sua presença. Como é que está essa questão das multas aqui em Limeira? Está tendo muita multa? Como é que está essa relação das multas de Limeira com cidades da região? Bom, na verdade, o que tem ocorrido na cidade é o que é de praxe, ocorre em todos os municípios, em toda a região, em todo o estado de São Paulo. Até uma quantidade até absurda, excessiva, sendo que a arrecadação são valores significativos. Nós podemos ver recentemente, aí, até ontem na TV, no jornal, que o município deverá arrecadar, o orçamento do município deverá ser de R$1 bilhão, um número extremamente alto, sendo que dentro desse contexto deveremos ter uma arrecadação de 6 a 7 milhões de reais dentro do município com arrecadação de multas. E, naturalmente, a gente espera que o município, o governo do estado, o governo municipal faça a contribuição dele, dê a contribuição dele, melhorando as vias, a malha viária, a sinalização, para que o condutor ou eventual futuro motorista também tenha uma condição adequada e saiba poder andar adequadamente na via e, eventualmente, evite de tomar multas. Bom, isso é um lado. Por outro lado, o governo tem feito novas leis, cada dia se cria uma nova lei, um novo exame, está se preparando, o Denatran está exigindo cada vez mais, o CONTRAN, por sua vez, o DETRAN, por sua vez também, para eventualmente qualificar cada vez mais o condutor, para que eventualmente evite acidentes, evite em demasia tomar uma quantidade de multas que o número é excessivo, que posteriormente venha a caçar, suspender o motorista e as sequelas que vêm decorrente de eventuais excessos de multa, excesso de ponto e outras contravenções que o motorista muitas vezes pratica por si só naturalmente ou muitas vezes por omissão, por erro, provocando acidentes e etc., diante de tantas coisas que podem ocorrer. Muito bem. O Marcelo, sempre digo que
já disse aqui no programa Fatos e Notícias, já entrevistamos também você no programa Fatos e Notícias, né? Que eu acho que o camarada que toma multa por excesso de velocidade, né? E reclama por causa disso, principalmente se é no mesmo ponto, é um motorista desatento, né? Camarada, eu passo toda vez naquele mesmo, já recebi 5 multas daquele radar. Você está passando fora do seu limite de velocidade. Porém, tem algumas coisas que são muito discutíveis quando o assunto é multa, né? Por exemplo, a falta de cinto de segurança, que não tem uma foto, o camarada não para fazer essa autuação chega na sua casa, você não tem certeza se você estava com o cinto ou não. E outra é o uso de telefones celulares, né? Eu mesmo recentemente recebi uma multa por uso de telefone celular e eu não tenho o hábito de atender o telefone celular no carro. Não atendo. Eu ando muito pouco de carro durante o trajeto que eu faço e não atendo. Na hora que eu chego, eu vejo quem ligou e retorno a ligação, não é? Quer dizer, é discutível, é o tipo de multa que é discutível e fica sempre a palavra de um contra o outro e a gente nunca consegue cancelar essa multa na hora de fazer o recurso para a Junta Administrativa de Recursos de Infração. Prajari, perfeitamente interessante, está comentando, importante, por 2 fatores. Primeira etapa, com relação às multas de excesso de velocidade com radar. É natural que em Limeira não existe um padrão, um sincronismo de excesso de velocidade, bem como de semáforo. Então, eu falei, existe uma série de falhas do município no questão à regularização devida do trânsito. Então, você passa numa determinada via 40, na outra é 50, desculpa. Então, isso naturalmente acaba muitas vezes deixando o motorista atrapalhado e muitas vezes ocorre dele cometer uma multa em um determinado local e vir a reincidir em outro local. Então, são fatos porque não existe uma padronização, não houve uma padronização da prefeitura com relação aos locais, aos radares, e sem contar o radar móvel, etc. Então, ocorrem várias situações desse tipo. Ponto 1. Com relação a Jari, infelizmente, em Limeira, você pode entrar com o recurso que for, ter N provas, infelizmente não se ganha recurso em Limeira. Eu não sei o que acontece, por mais que a pessoa tenha boa fé, explicação, junte prova, infelizmente, lamentavelmente, não há uma sensibilidade da Jares, tanto a municipal como a estadual, para que haja com equilíbrio e discernimento necessário para realmente vir a deferir o recurso da pessoa. Porque a maioria das vezes a pessoa que eventualmente tomou a multa, ela nem recorre. Se ela cometeu o ato em si, o erro. Se ela não cometeu, ela vai recorrer. E naturalmente, por mais que ela exponha por N motivos, infelizmente não se consegue derrubar a tese. E o principal, o que acontece? Por mais que você não ganha, como você disse com relação a celulares, atendeu ou não, hoje tem Bluetooth nos carros e tal, mas as pessoas que não têm, que eventualmente atendem fisicamente o celular, essas pessoas ficam passivas porque o guarda tem uma palavra chamada fé pública. Então, a fé pública de uma autoridade de trânsito, tanto um guarda municipal como um agente militar, infelizmente, se ele dizer que você cometeu aquele determinado tipo de infração, a fé pública dele derruba qualquer tese sua. Então, lamentavelmente, você não consegue, você pode entrar numa esfera judicial, superior, isso, aquilo, você não reverte. A fé pública do guarda, da autoridade de trânsito, do agente militar, seja quem for, do policial militar, infelizmente derruba qualquer tese. Por mais que você alegue, eu não tenho celular, eu não uso isso, eu não tenho hábito, eu não fiz isso, eu estava de cinto, e infelizmente ele falou, meu amigo, é 100% de certeza que você será condenado e até mesmo a revelia, né? Porque você às vezes não passou para aquele local e o guarda disse que você passou. Tem vários casos desses, tem vários casos que o camarada anotou errado a placa, a multa foi para outra pessoa, né? Dublê. Dublê, exato. Nós temos aqui na emissora um caso de dublê. Erro de digitação. O camarada está recebendo multas de uma placa, dublê da placa clonada, e ele está recebendo as multas e ele não tem o que fazer. Então é complicado, devia ser justamente o contrário. É claro que o policial, o agente de trânsito, o guarda, ele tem essa fé pública, não é? É bom que ele tenha, porque ele tem autoridade, não é? Agora, num caso de recorrer, num caso de recurso, não é? Devia ser ao contrário. Existe alguma prova material, existe uma foto, existe uma testemunha, não é? Porque senão fica difícil. É a palavra de um contra o outro e o mais fraco aí acaba pagando o preço. Nós vamos para o intervalo, daqui a pouco tem um assunto muito interessante aqui, que é a nova CNH, e tem uma história aí que tem que dar um pedaço de cabelo agora para tirar a CNH, Carteira Nacional de Habilitação. Fique aí, nós vamos contar sobre isso daqui a pouco.
De volta com o Jornal Sindical da USTL. Hoje nós estamos aqui com o Paulinho do Sinecol e também com o Marcelo de Assis, proprietário de autoescola e também despachante, falando aqui sobre questão de multa de trânsito, educação no trânsito. No intervalo falávamos aqui que não há expedientes dos agentes de trânsito ou da polícia educativos, não é? É sempre multativo, não é? Não tem campanhas educativas no sentido de parar o cidadão, esclarecer, falar, o senhor estava sem cinto, a próxima vez o senhor vai ser multado, já podia te aplicar uma multa aqui, faz anos que já existe essa fiscalização, né? Essa abordagem mais simpática, não é? Que deveria fazer com que a pessoa se sentisse constrangida e fizesse com que ela realmente se conscientizasse, não é, Marcelo? Esse tipo de coisa nós não vemos aqui, né? Como você falou bem, simpática e racional. Porém, o próprio Código de Trânsito, no seu artigo 189, se eu não estiver equivocado, deve ser por aí, determina que, eventualmente, você tomar uma multa leve, você tem o direito de se dirigir até o Departamento de Trânsito e pedir para converter aquela multa em uma pena de advertência. Mas, infelizmente, isso está no Código, está no Trânsito, publicado no dia 25 de setembro de 98, já há cerca de 15 anos tem o novo Código, só que, infelizmente, na prática isso não existe. Teoricamente, sim, prática nula. Então, é uma ótima didática e uma prática nula, infelizmente. Infelizmente, não é? Porque fica só essa coisa de vigiar e punir, não é? Não tem essa coisa de vigiar e orientar e ter e estabelecer esse relacionamento simpático com o cidadão. Mas, ô Marcelo, como é que é essa história da nova CNH aí? O pessoal agora vai ter que cortar um pedaço do cabelo quando for tirar a Carteira Nacional de Habilitação? Perfeitamente isso. Existe uma lei que está para começar a ser vigente no próximo ano, não está determinado ainda, porque estamos aguardando o Detran fazer a regulamentação, o Denatran depois, por sua vez, o Detran que faz a regulamentação, bem como a nova lei do simulador que começa agora dia 1º de janeiro, mas enquanto o Detran de São Paulo não fizer uma regulamentação para o Estado em si, porque cada Estado faz a sua regulamentação de acordo com as necessidades, as dificuldades, facilidades, etc. e tal, mas dentre elas uma será, que começará em breve, não necessariamente 1º de janeiro, mas acredito que fevereiro ou março deverá começar, que o aluno que for eventualmente tirar a carta, o aluno inicial, bem como o motorista já habilitado que for fazer a renovação, esse, por sua vez, deverá ceder um pedaço do fio de cabelo que deverá fazer um exame antidrogas nesse fio de cabelo. Mas, porém, é um tanto complexo isso porque, naturalmente, as clínicas não estão preparadas para tal e, naturalmente, se tiver isso, não tem tempo de fazer isso naquele dia. E se houver um exame mais detalhado, enviando para o laboratório mais específico, como um Adolfo Lutz, seja lá qual for, é natural que encarecerá o preço da carteira de motorista. E se eventualmente o médico tiver o exame para ser feito na hora com o laboratório disponível ali, será um valor mais elevado ainda. Então é um pouco complexa essa discussão ainda, mas a gente sabe que já será em breve e eventualmente o novo condutor, como o condutor já habilitado, não escapará disso, fatalmente deverá ceder o fio de cabelo para fazer exame de álcool, drogas e afins. Muito bem. E o Kojak, como que fica nessa história? Daí o exame de DNA será feito através de saliva e existem outros meios também. O fio de cabelo para esse tipo é o mais específico e mais detalhado. Mas pode ser um pelo do braço, pode ser um pelo da perna, tanto faz. Aí no caso existe... Isso também serviria, claro, para renovação, né? Para renovação e para a primeira habilitação, né? Então é interessante. Seria gritante. Não, né? Deverá ter um número elevado de pessoas reprovadas, até porque é comum um cidadão brasileiro, moramos num país tropical, eu não bebo, mas quem bebe sai depois do expediente, tomar uma cerveja numa lanchonete, num bar, tomar lá uma dosinha lá, não sei quem bebe, como é que é, mas então a pessoa que tem esse hábito diário, naturalmente, na hora de fazer o exame, deverá ter a suspensão da carta por 90 dias e só poderá fazer um novo exame após 90 dias e se em 90 dias seguintes constatar que realmente não houve nenhum tipo de bebida no organismo dele de drogas, naturalmente, até porque essa lei específica mais para pegar os motoristas de caminhões que usam o rebite, o famoso rebite que a gente ouve falar que eles usam esse rebite para poder dirigir até madrugada, etc. e tal. Então visa pegar mais isso, mas naturalmente vai pegar muita coisa, pessoas que eventualmente tomam remédio por necessidade de saúde, então deverá haver uma mistura aí que será bastante complexo. Ô Marcelo, você tem notícia se esse tipo de
de exame, acontece em outros países? Importaram isso de algum lugar? Olha, eu tive alguns países da Europa que eu vejo que no Brasil eu sou uma pessoa extremamente radical contra essa tolerância zero para o álcool. Eu não concordo, eu acho absurdo. Tem que haver fiscalização, a gente tem que respeitar as autoridades constituídas, sempre, não pode se discutir. Mas essa tolerância zero para o álcool eu acho um absurdo, porque deveria ter uma elevação mais alta. Aí, como eu vi recentemente na Alemanha, que eu estive em Berlim, eu comentei com as pessoas, a tolerância lá é 0,6, no Brasil é 0,2. Então, por que esse radicalismo? Porque 0,2 representa quase que nada de álcool. Uma xícara de cerveja já há risco de ser constatado com 0,2. Então, para mim é uma tolerância zero absurda, deveria ser elevado esse índice para 0,5, 0,6, sei lá, haver um limite maior, para que as pessoas que eventualmente não fosse confundido uma pessoa, um motorista, um pai de família, que vai almoçar no restaurante, toma uma taça de vinho, toma um determinado licor com a esposa, numa festa, esse ser considerado como alcoólatra e eventualmente a carteira suspensa. Então acho que deveria separar um pouco o joio do trigo para que houvesse um bom senso e um racionalismo melhor, para que não prejudicasse muitos trabalhadores, lógico que ressaltando que a importância e o risco que tem de quem bebe em dosagem elevada, que causa acidentes, morte. Então a gente tem que separar isso, isso que deveria ocorrer. É difícil ter esse discernimento, né? Porque hoje com essa taxa já baixa do álcool, o camarada arrisca. O camarada arrisca. Eu conheço gente que, não, vou tomar só uma cervejinha ali, porque se parar no bafômetro não vai dar nada. Aí o cara toma 3, 4 cervejas, entendeu? Se aumentar essa faixa aí, eu não sei não, o pessoal vai se sentir muito seguro de sair para beber. Eu concordo, sei o que você está falando, né? Coloca todo mundo no mesmo balaio, inclusive gente que toma uma cervejinha, sabe a sua hora de parar e tem mais cautela depois quando vai dirigir, cautela redobrada ainda, porque tomou uma cervejinha, vai mais tranquilo e tal. Eu sei que tem gente que é assim. Agora tem gente que começa a beber, não sabe o limite de parar e depois quando vai dirigir acha que é o dono do universo. Né? Mas eu acredito que 20% dos acidentes apenas envolvem acidentes graves ou leves que sejam, envolve pessoas que beberam. 20%, 80% eventualmente estava são, ou seja, não bebeu nada. Ocorreu acidente por um erro, por uma fatalidade, por um lapso, por uma omissão, por uma negligência do condutor em si. Quer dizer, ele assumiu o risco em cometer um excesso de velocidade no treino da via, então necessariamente não são por álcool. Então as pessoas atrelam que todo eventualmente acidente grave, o cara estava bêbado. Não, sim, em parte sim, mas talvez na minha estatística representa 20% esse número. Então 80% ocorreram acidentes graves, com fatais, mas a pessoa não tinha nem bebido, foi durante o dia, foi no trânsito, no trabalho, então necessariamente eu acho que deveria mudar um pouco e haver um bom senso melhor para racionalizar melhor, até haver uma humanização mais natural para que as pessoas não fossem rotuladas como alcoólatra, isso, aquilo, sei lá, poderia, quem sabe um dia. Marcelo, para encerrar aqui, onde está a chave para se ter uma boa educação de trânsito? Olha, no meu ponto de vista, são vários, tá? O equilíbrio emocional da pessoa, acho que seja o primeiro, talvez, até porque não fazer de um veículo uma máquina, que corra risco, porque antes da pessoa ser um proprietário, um motorista de automóvel, ele tem que ter a consciência que, primeiro de tudo, ele é um pedestre. Ele nasceu, ele andava de pé e depois de um determinado tempo, depois de determinada idade, que ele passou por uma autoescola, por um CFC, um centro de formação, e habilitou-se. Então ele teria que ter a consciência disso. Porém, eu acho que há muito pouco tempo que o aluno passa na autoescola, com a autoescola para aprender, para fazer o curso, fazer o exame teórico, fazer os exames, tomar a ciência do trânsito, porque é um período muito curto. Hoje, cerca de 10 dias é um período curto. Então, eu acho que é uma pena. Deveria, na minha opinião, as pessoas, as escolas, o próprio município poderia aproveitar essa ideia, absorver essa ideia e fazer um trabalho a longo prazo. O que é a longo prazo? Não muito tempo. Começar isso na adolescência do aluno. O aluno que estiver fazendo o ensino fundamental da antiga, para quem conhece, da antiga quinta série, ele já começar a ter noção de trânsito, ter parte da legislação, ele começar a se interessar pelo assunto, que naturalmente ele vai desenvolver uma cultura, vai desenvolver um conhecimento mais amplo e, eventualmente, ao que ele for para a escola, não que ele tenha conhecimento da lei de trânsito, ele tenha conhecimento de um risco que um acidente pode causar, a fatal para ele, para a família,
e para pessoas que eventualmente ele venha ocorrer danos mais sérios, mais graves. Então, acho que o ensino fundamental deveria haver um princípio de uma educação, uma pré-educação de trânsito, um conhecimento, e com o tempo, depois com 18 anos, ele passa para outra escola, faz o curso, então a gente acaba de lapidar, porque a gente pega o aluno bruto. Hoje em dia, infelizmente, pega o aluno totalmente bruto, alguns com conhecimento, mas é uma pena, deveria ter um conhecimento antes para a pessoa se preparar melhor. Muito bem. Muito obrigado, Marcelo de Assis, pela sua participação aqui hoje no nosso Jornal Sindical, trazendo essas informações a respeito de multas do trânsito, né? E volte mais vezes, volte sempre que tiver novidades. Obrigado. Eu que agradeço Bejolho a oportunidade, a TV Jornal, a desejar um feliz ano novo a todas as pessoas, ótimas festas, final do ano a todo o povo limeirense, bastante educação no trânsito, consciência, e agradecer ao nosso presidente Paulo, que vem fazendo um excelente trabalho junto com o Ramon, frente ao Cinecol, frente ao Clube dos Comerciários. Então, eu que agradeço a oportunidade, estarei sempre à disposição. Um abraço. Muito bem, muito obrigado, Paulinho. Muito obrigado também pela sua participação aqui mais uma vez no nosso Jornal Sindical. Eu que agradeço, Bia. Queria agradecer aqui o Marcelo, do despachante Êxodos, nosso grande amigo, companheiro. Quero deixar um abraço aqui do presidente Mota, da Federação dos Comerciários do Estado de São Paulo, que tem acompanhado todos os programas nossos. Então, na federação lá, o presidente Mota, ele recebe esse material e tem elogiado o trabalho aqui da TV Jornal, o trabalho da União Sindical. Então, muito obrigado. Muito bem, Paulinho, obrigado mais uma vez, não é? E a União Sindical com novidades aí para 2014, né? Com certeza. E na parte de saúde e segurança para o trabalhador, em breve aí o presidente Barbosa vai trazer grandes novidades e nós, os comerciários, também a todos os comerciários. Então, seja gentil no trânsito, respeite pedestre, respeite a todos. Muito bem, o contato para você aqui do Jornal Sindical é uniãosindical.limeira@hotmail.com. Muito obrigado pela sua audiência, nós nos vemos na semana que vem. Esse programa vai ao ar às quartas-feiras, 8h30 da noite, com reprise no domingo, 3 horas da tarde. Eu vejo vocês na semana que vem. Obrigado e até lá.